Quando você pensa no futuro, você espera que coisas boas ou ruins aconteçam? Se você pensa em um cenário positivo, é possível que você seja uma pessoa mais propensa ao otimismo. Pensar positivo faz bem. É só refletir um pouco sobre aquela expressão que a gente está bem acostumado a ouvir. Você vê o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Sim, a forma como vemos o mundo pode impactar não só a saúde mental, como também a saúde física, repercutindo desde a saúde do coração até a longevidade. Como estamos no clima de ano novo, vamos falar sobre a importância do otimismo para a saúde no vídeo de hoje. Antes de começar, aquele aviso básico: já assinem o canal e ativem as notificações para receber os próximos conteúdos. Vamos lá? Bom, estamos no início de um novo ano. É o momento em que a gente estabelece as nossas metas, estruturamos um plano de ação e seguimos rumo aos projetos que a gente quer realizar ao longo dos próximos meses. É claro que ver o lado bom das coisas faz com que a gente vá com mais empolgação atrás do que a gente quer. Mas como que isso impacta a saúde na prática? Antes de explicar o impacto do otimismo na saúde, vamos definir o que queremos dizer com otimismo. De acordo com o dicionário de Cambridge, o otimismo se refere à qualidade de estar cheio de esperança e enfatizar as partes boas de uma situação ou crença de que algo bom acontecerá. Ou seja, o otimista tem uma tendência de esperar que o melhor aconteça. Agora, o que isso tem a ver com a nossa saúde física? Muito. É crescente o interesse da ciência em entender como um comportamento otimista pode ser melhor para a nossa saúde. E vários estudos têm demonstrado isso na prática. Um dos pontos é o tratamento e a recuperação. O otimismo ajuda a forma como uma pessoa encara o diagnóstico de uma doença e impacta até na recuperação de um determinado tratamento. Por exemplo, as pessoas otimistas têm melhores resultados após a cirurgia, com menos complicações e, portanto, têm menos risco de serem readmitidas no hospital. Outro exemplo, vários estudos na literatura relatam uma associação entre dor e otimismo, ligando níveis mais altos de otimismo a menor sensibilidade à dor. Mas otimismo também parece influenciar a forma como os pacientes lidam com o diagnóstico de câncer. Então, promover o apoio psicológico, incluindo a adoção de técnicas para um olhar positivo, pode ajudar pacientes com o câncer, diminuindo o sofrimento, aumentando a qualidade de vida e até reduzindo o uso de opioides para tratar a dor. Antes de seguir para o nosso próximo tópico, um parêntese aqui para que ninguém faça confusão. Isso não tem nada a ver com a causa do câncer. Há uma crença errada e absurda de que pessoas com mágoas podem desenvolver câncer, e não há qualquer comprovação sobre isso. A grande questão aqui é que o otimismo pode ajudar a passar melhor por esse momento. O otimismo também impacta diretamente a saúde do coração. Pesquisadores da Finlândia avaliaram cerca de 600 homens de meia idade que tinham pressão arterial normal quando o estudo começou. Ao longo do estudo, esses homens foram acompanhados e avaliados com questões sobre a visão sobre a vida e expectativas para o futuro. Além disso, também contabilizaram outros fatores, como o risco cardiovascular, tabagismo, obesidade, sedentarismo, abuso de álcool e histórico familiar de hipertensão. Durante um período de 4 anos, os homens mais pessimistas tiveram 3 vezes mais chances de desenvolver hipertensão do que aqueles que eram mais otimistas, mesmo depois que outros fatores de risco foram levados em consideração. Um outro estudo com mais de 2.500 homens e mulheres com mais de 65 anos foi pelo mesmo caminho. Depois de acompanhar essas pessoas e considerar vários fatores, as pessoas com emoções positivas tiveram a pressão arterial mais baixa do que aquelas com a perspectiva negativa. Em média, as pessoas com as emoções mais positivas tinham as pressões sanguíneas mais baixas. Outro tópico é em relação ao otimismo e à longevidade. É óbvio que pessoas saudáveis vivem mais do que as pessoas com doenças. Então, se o otimismo realmente melhora a saúde, podemos presumir que as pessoas otimistas vivem mais tempo, certo? A resposta é sim, de acordo com 2 estudos dos Estados Unidos e 2 da Holanda. O primeiro estudo americano acompanhou 839 pessoas no início dos anos 60, realizando um teste psicológico para avaliar o potencial do otimismo e pessimismo
além de uma avaliação médica completa. 30 anos depois, os cientistas viram que o otimismo foi associado à longevidade. Para cada aumento de 10 pontos no pessimismo no teste, a taxa de mortalidade aumentava 19%. Os estudos holandeses relataram resultados semelhantes. Em um deles, os pesquisadores rastrearam o potencial de otimismo em 500 homens saudáveis em 1985. 15 anos depois, os otimistas tiveram 55% menos probabilidade de morrer de doenças cardiovasculares do que os pessimistas. Eu poderia trazer mais alguns exemplos e estudos para refletir com vocês sobre essa questão. É certo que a relação entre otimismo e a melhora na saúde e uma vida mais longa é apenas uma correlação que não prova causa e efeito. Mas nesse cenário em que estamos aprendendo cada vez mais sobre esses mecanismos, há evidências crescentes de que o otimismo pode sim ter um impacto direto na saúde. Isso por si só já poderia fazer a gente refletir, tanto médicos quanto pacientes, a promover mais otimismo para encontrarmos esse benefício potencial à saúde. E agora você deve estar pensando por aí, né? Por que isso acontece? Os especialistas têm várias explicações. As pessoas otimistas lidam melhor com os desafios da vida cotidiana e têm menos probabilidade de sofrer estresse do que as pessoas com atitudes menos positivas. Os otimistas também tendem a ser mais propensos a comer bem e a se exercitar. Outro ponto é que quem é otimista tende a ter um contato social mais forte, com uma rede de amigos e familiares que podem dar apoio sempre que necessário. Quem tem pensamentos mais positivos também pode ter mais facilidade de focar logo na resolução de problemas em vez de ficar se lamentando, e também a regular melhor as emoções. E não se trata de ser otimista apenas quando as coisas estão indo bem. Alguns pesquisadores acreditam que a genética pode estar envolvida nessa questão, mas eles também apontam que é uma característica que pode ser cultivada por meio de intervenções. E para finalizar, eu resumi aqui uma lista do New York Times que traz algumas sugestões sobre como ser mais otimista. A primeira delas é: imagine o seu melhor cenário. Como seria a vida dos sonhos daqui a 10 anos? A segunda é: aceite que a decepção é inevitável. Às vezes, a gente fica sempre se preparando para o pior com medo do que pode vir. O terceiro tópico é: argumente contra você mesmo. Em vez de acreditar em verdades absolutas e negativas sobre você, tente contra-argumentar. Será que você não é mesmo bom naquilo? Outro ponto é colocar as coisas em perspectivas. Outra abordagem baseada em evidências para aumentar seu otimismo é neutralizar intencionalmente suas previsões extremamente negativas com previsões extremamente positivas. Bom, gente, acho que com essas reflexões e com essas dicas podemos pensar em 2023 como um ano mais otimista. Vocês estão preparados? É pelo bem da nossa saúde física e pela nossa saúde mental. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com quem pode gostar também. Até mais!